Nesse espaço, nós vamos então falar a respeito do planejamento tributário na esfera federal, no âmbito dos impostos, imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS. Esses tributos, eles estão, como todos sabem, atrelados ao regime tributário da pessoa jurídica relativamente ao imposto de renda. Isso significa dizer que, na medida em que a empresa adota o regime de tributação do imposto de renda pelo regime de lucro real, a contribuição social, o PIS e a COFINS têm o regime atrelado. Se a empresa opta pelo regime de lucro presumido, essas três contribuições também estão diretamente atreladas. Quando se fala de planejamento na empresa, do ponto de vista tributário federal, envolvendo esses tributos, esses 4 tributos em referência, alguns requisitos eles são fundamentais. Primeiro requisito, conhecimento da empresa objeto. Então, isso significa dizer que o analista ou o contabilista ou o próprio comitê interno deve conhecer a empresa em sua profundidade, ou seja, em todos os seus aspectos comerciais, etc. E, inclusive, do ponto de vista dos tributos envolvidos nas suas operações diárias, em função da atividade, em função da carga tributária de referência e assim por diante, ou seja, conhecimento profundo sobre o negócio da empresa, para fazer a devida vinculação com os tributos devidos daquele negócio. Também deve ser levado em consideração recursos disponíveis. Por exemplo, quando se fala de planejamento, quando se fala de tributação do lucro real, hoje já se sabe que da complexidade do lucro real é necessária uma estrutura administrativa forte. Nós temos que ter tecnologia suficiente para poder acompanhar controle de estoque, para se fazer a contabilidade digital. Então, são recursos que necessitam ser implantados para geração dessas informações de forma correta. Vontade do administrador, ou seja, o administrador ele deve ter como um dos seus pendores a busca incessante da menor carga tributária. Então, ele deve se envolver com profissionais, né, que realmente conheçam da matéria, que saibam o que estão fazendo, tenham segurança nos seus trabalhos de assessoria, de forma que essa vontade do administrador se torne resultados plausíveis. E também não poderíamos esquecer de se falar do domínio da legislação de regência, ou seja, somente em relação a esses 4 tributos que nós estamos nos referindo, imposto de renda da jurídica, a contribuição social sobre o lucro, o PIS e a COFINS, esses 4 tributos já envolvem todo um complexo legislativo, legal, muito grande, e acompanhamento dessa legislação no dia a dia não é tarefa fácil. Então significa dizer que isso tem um custo. Daí é que o administrador e o diretor dessa organização, dessa empresa, deve olhar com bons olhos para esse tipo de profissional e ter a certeza de que ele é o melhor no que se refere ao domínio, acompanhamento, estudo e aplicação da lei tributária. O que é fazer planejamento? O que é pensar o planejamento de uma empresa? Planejamento, quando se fala nele, não é buscar alternativas ilícitas ou vias que poderiam, porventura, traduzir em penalidade à empresa quando constatada pelos fiscos. Mas sim, planejar é estudar a matéria o suficiente para evitar a incidência do fato gerador do tributo. O fato gerador, a hipótese de incidência, está lá prevista na lei tributária. Então, o fator primordial, se a hipótese de incidência está prevista na lei e se nós dermos causa àquela hipótese de incidência, nós vamos criar o fato gerador. E criado o fato gerador não tem volta. Ou seja, é preciso, como premissa básica, conhecer a lei para aí sim evitar ou fazer de tudo o possível para evitar a construção do fato gerador. Também, reduzir o montante do tributo, sua alíquota, ou reduzir a base de cálculo do tributo. É possível isso? Sim, dentro da lei é possível buscar a melhor alternativa da redução da carga tributária, alíquota ou redução da base de cálculo. Isso é possível, basta que a gente conheça essa legislação, domine essa legislação e saiba onde que ela oferece alternativas ao planejador.
Adiar pagamento de tributos sem ocorrência de multa, por exemplo. Transferência de faturamento. Ora, se nós estamos no final do mês e a nossa empresa de administração vai realizar um grande negócio, então podemos eventualmente combinar, acordar com o nosso cliente em transferir o faturamento para o mês subsequente. Esse planejamento que nós estamos nos referindo, que todos, de uma maneira ou de outra, já ouviram, já comentários, já conversaram a respeito disso, uma premissa básica é uma contabilidade regular. E essa contabilidade, ela tem que espelhar a situação real do patrimônio, com apropriações de receitas, custos e despesas, conforme as normas vigentes, princípio de competência. Isso por quê? Na sistemática de lucro real, a contabilidade é premissa básica. Por quê? Porque o lucro real, ele tem como princípio o lucro contábil. Então, se o lucro contábil já contém distorções em função da lei contábil, a própria lei do imposto de renda já diz que o lucro real é o lucro líquido apurado nos termos das leis comerciais. Então, significa dizer que o primeiro passo é considerar que a contabilidade está regular, reflete todos os registros conforme as normas de contabilidade, para daí sim, a partir de aí, esse lucro real ele está fincado em premissas sólidas. Para que a gente trabalhe com a legislação tributária, é preciso conhecimento da chamada hierarquia legal. O que é isso? Hierarquia legal é uma pirâmide, é como se fosse uma espécie de pirâmide, onde nós temos uma relação de comandos legais. E esse comando legal ele tem como suporte base a própria Constituição Federal. A Constituição Federal, ela não cria tributos, mas ela atribui competência. E a Constituição Federal ela está no topo. Depois da Constituição Federal é que nós temos as emendas constitucionais, lei complementar, tratados e convenções internacionais, lei ordinária e medida provisória, no mesmo patamar, o decreto legislativo, resoluções do Senado, decretos, portarias e instruções, atos declaratórios e outros atos administrativos. Então essa hierarquia, ela deve ser observada no dia a dia do aplicador da lei tributária. Então nós encontramos aí no nosso dia a dia, muitas vezes, alguns atos normativos administrativos, como por exemplo uma instrução normativa, que prevê um determinado procedimento não citado na lei, ou não descrito em lei, ou não autorizado por lei. Então é aí que entra então o trabalho do analista, que ele pode ou não aceitar essa determinação que consta somente de um ato administrativo. Então, a partir do momento que se conhece essa hierarquia, o tratadista, o analista, o assessor da empresa, o contabilista, esses profissionais buscarão a melhor alternativa de discussão daquele tema perante os fiscos, seja ele fisco municipal, estadual ou federal, qualquer esfera. Então, nós temos aí que considerar, quando nós analisamos e para efeito de aplicação no nosso dia a dia na contabilidade de um determinado ato administrativo, é preciso verificar se realmente ele não viola nenhum dispositivo de ordem superior, de ordem legal superior. Uma instrução normativa que dispõe além do que está na lei, e esta lei, por sua vez, pode dispor além do que está na própria Constituição ou na própria lei complementar que criou aquele tributo, então alguma coisa aí não está correta do ponto de vista jurídico tributário. Então aí que entra o assessor jurídico da empresa ou os seus advogados tributaristas para verificar a possibilidade dessa eventual pendência junto ao órgão fiscalizador. É primordial que o analista tributário conheça as fontes do direito tributário. Então nós temos lá chamadas, conforme a doutrina, citadas aí nos manuais de direito tributário, nós encontramos as fontes principais, que são as leis, as secundárias, que são os atos administrativos ou regulamentadores, temos a jurisprudência, são as decisões dos órgãos, tanto judiciais como administrativos, e temos a doutrina. A doutrina é aquela que reúne a posição dos estudiosos das matérias tributárias, aonde o tributarista, o analista, vai se socorrer na busca do melhor entendimento da matéria tributária. Então essas fontes, elas são ferramentas para o tributarista, para o planejador. Então é necessário que se conheça essas fontes, onde que elas estão, para poder
né? Obter conhecimentos e verificar a possibilidade de aplicar determinadas premissas do ponto de vista da doutrina, da jurisprudência ou mesmo da própria lei numa situação para o nosso caso concreto. Isso é fundamental para o tributarista. O que é um planejamento tributário na visão de especialistas? Nós trouxemos aqui um autor. Diz ele: no planejamento tributário, 3 indagações devem ser respondidas afirmativamente para que se afirme categoricamente que estaríamos diante de um planejamento tributário. Primeira indagação: o ato ou omissão, ele é anterior ao fato gerador? Letra B: o ato ou omissão é legal, isto é, não viola dispositivo de lei e produz efeitos? C: o ato ou omissão é real, isto é, não simulado? Se forem respondidas afirmativamente essas 3 premissas, é certo que se está diante de uma planificação tributária. Então é preciso questionamento do fato, da análise que estamos fazendo, e esses 3 questionamentos devem ser respondidos de forma afirmativa. Aí sim nós estaríamos diante de uma situação de planejamento tributário legal. Planejamento também é um procedimento que analisa um conjunto de operações, os negócios, situações materiais e atos jurídicos, que se for comparado a outro conjunto de atos de mesmo resultado econômico, ele resulte numa carga tributária menor e, portanto, um resultado econômico maior para a empresa. Esse tipo de análise, de conclusão, é que se chama na prática de operação elisiva, ou um ato elisivo. Já o legislador, o fazendário, ele já se preocupou com isso já desde 2001, que ele já deu uma maneira, já criou uma maneira de mudar a lei, introduzir na lei um dispositivo pelo qual foi criada uma discussão em relação a esse parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional. Com efeito, dispõe esse parágrafo único introduzido pela Lei Complementar 104. A autoridade administrativa ela pode desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo, ou então a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Então, ficou patente aqui nesse enunciado que pode haver a chamada desconsideração dos atos e negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular. Nós vamos ver mais para frente o que é dissimulação, comparando-se com a simulação. Nesse ponto, foi dada uma abertura para que o legislador, o fisco, a autoridade fiscal, ela, com base nesse fundamento, ela desconsidere determinados atos praticados pelos contribuintes, pelos contribuintes em geral. Mas essa parte final desse enunciado do parágrafo único remete para uma lei ordinária. E esses procedimentos têm que estar previstos nessa lei ordinária. Nós já estamos há mais de 10 anos e esta lei ordinária ainda não foi editada. Ela não foi aprovada pelo Congresso Nacional. Ela está sendo discutida já há algum tempo pelos melhores tributaristas em nível de Brasil e até agora não se chegou a um consenso. Mas, de qualquer forma, é bom que o analista e o tributarista, o assessor da empresa, tenha a exata noção de que a autoridade fiscal, eventualmente, pode desconsiderar esses atos baseados na criação ou na chamada dissimulação de atos. Simulação. Nós vimos que a lei antielisiva trata da dissimulação. A simulação nós encontramos referência no Código Civil. Lá no Código Civil, no artigo 67, esse dispositivo, ele dispõe lá. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na essência e na forma. Haverá simulação do negócio jurídico quando? 1. Aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas, daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem. 2. Contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira.
os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. Então, são situações criadas por determinadas pessoas que vão enquadrar-se na definição da chamada de simulação de ato jurídico, ou seja, aparentar o que não é. Então, essa previsão de simulação está prevista na Lei Civil. Na simulação, há uma representação de um fato gerador, porém, na prática, ocorre outro, que seja o melhor resultado econômico para quem pratica. É a aparência de um ato. Exemplo clássico de simulação é a operação de compra e venda com aparência de doação. É o caso típico. Faça tudo, documentação, papéis, etc., assinatura de contratos de doação, quando na verdade a operação se trata de compra e venda. Então a compra e venda está simulada como se fosse doação, aparentando doação, quando na verdade não é. A simulação ela se caracteriza pela ilicitude do ato, porém este ato mascarado com aparência de licitude, ou seja, aparentar o que não é. Essa é a chamada simulação no âmbito do direito civil e no âmbito do direito privado, do direito tributário também. Já a dissimulação. A dissimulação, ela tem um sentido equivalente à simulação, quer dizer, disfarce, fingimento. É mais propriamente indicado como ocultação. Então, na verdade, na simulação, aparenta-se o que não é. E na dissimulação, oculta-se o que é verdadeiro. Procura esconder o que é verdadeiro. É mais própria para a terminologia do direito tributário, que indica a ocultação de mercadorias escondidas para a sonegação do imposto no caso de circulação. Isso é uma dissimulação, na opinião desse autor, Plácido e Silva. No que se refere à desconsideração de atos, nós podemos verificar nessa jurisprudência coletada aí recentemente. Essa decisão do CARF, ela determina o seguinte: IRPJ, amortização de ágio, incorporação de empresa. Então, o decisório ficou da seguinte forma: operações estruturadas, realizadas em curto espaço de tempo, com abuso de forma e de direito, visando a constituição de ágio para posterior aproveitamento como despesa dedutível, quando da incorporação de empresa-veículo, subsume-se a hipótese de simulação, não devendo, portanto, produzir o efeito tributário almejado pelo sujeito passivo, qual seja a sua dedução para efeitos fiscais. Continuando, glosa de despesas financeiras, desnecessidade. Comprovado pelo conjunto de atos praticados pelas partes envolvidas. A ocorrência de simulação impõe-se a glosa das despesas daí decorrentes. E esse lançamento decorrente também para a contribuição social, no que se refere à economia, pretensa economia tributária que foi objeto desse procedimento. Então nós vimos que o fisco não aceitou um procedimento de incorporação de empresa sob o argumento principal de que houve uma simulação, ou seja, aparentou-se o que não é verdade, não era, somente criou-se uma situação de apuração de um ágio visando a economia tributária por parte da empresa incorporadora. Então nós estamos vendo aí, nesse caso concreto, de julgado administrativo, como é importante a prévia análise do procedimento. Não basta simplesmente fazer porque estaria autorizado em lei. E realmente a lei fiscal permite a amortização do ágio num caso de combinação de negócio e incorporação de empresas. No entanto, é preciso muito cuidado nesses detalhes, justamente porque o fisco, a partir do momento que ele não tem conhecimento in loco das operações efetuadas, ele simplesmente glosa. E cabe ao contribuinte depois, posteriormente, no processo administrativo, comprovar de que o negócio, a operação efetivamente ocorreu, teve um cunho eminentemente econômico e não somente de economia fiscal. Mas não foi esta o entendimento do fisco ao relatar e ao constatar esse tipo de operação praticada. Outra decisão também.
Simulação na incorporação. Para que se possa materializar essa simulação, é indispensável que o ato praticado não pudesse ser realizado, fosse por vedação legal ou por qualquer outra razão. Se não existia impedimento para a realização da incorporação, tal como foi realizada, e o ato praticado não é de natureza diversa daquela que de fato aparenta, não há como qualificar-se a operação de simulada. Os objetivos visados com a prática do ato não interferem na qualificação do ato praticado. Então aqui aconteceu também, onde a empresa praticou um processo de incorporação e a auditoria, a fazenda ou o fisco desconsiderou esse ato, considerando-o como simulado. E no processo, no recurso administrativo, esse contribuinte autuado, ele comprovou efetivamente de que não se tratava de efetiva simulação. Portanto, se o ato praticado era lícito, as eventuais consequências contrárias ao fisco devem ser qualificadas como casos de elisão fiscal e não de evasão ilícita. Então, nesse acórdão aqui recente publicado, ficou bem claro que quando o contribuinte comprova de que a operação foi realizada, houve interesse econômico e não está proibida por lei, e consegue comprovar de que não, em nenhum momento existe vestígios de simulação, então o procedimento está correto, mesmo que seja contrário ao interesse do fisco, que é o caso da elisão. Mais uma. Incorporação às avessas. Incorporação às avessas significa dizer uma empresa que é deficitária incorpora uma empresa superavitária. A denominada incorporação às avessas não é proibida pelo ordenamento legal, realizada entre empresas operativas e que sempre estiveram sob controle comum. Não pode ser tipificada como operação simulada ou abusiva, mormente quando, a par de inegável intenção de não perda de prejuízos fiscais acumulados, teve por escopo a busca de melhor eficiência das operações entre ambas praticadas. Então esse acordo de 2007 reflete bem, onde a lei não proíbe o ato e ele não se encontra eivado de simulação, ele é possível ser praticado e o fisco tem que se submeter a esse tipo de procedimento por parte do contribuinte. Outro ponto também fundamental para o analista, para o assessor, planejador, é a previsão da lei no que se refere à prática de crimes contra a ordem tributária. Então, há essa previsão legal. Quando a empresa pode praticar determinados atos, o administrador ele julga que é possível praticar, não é? Mas essa prática ela encontra respaldo proibitivo num determinado comando legal, que é o caso aqui do crime contra a ordem tributária. Então, dispõe essa lei de 1990. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social em qualquer acessório, mediante as seguintes condutas. Então, nós estamos vendo que a lei taxativamente prevê quais são os casos de conduta ilícita, consideradas como crime contra a ordem tributária. 1. Omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. 2. Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Ou seja, lançamento, registro equivocado que não confere com a realidade é chamado crime, enquadrado como tal. Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributária. Nota fiscal hoje vai ser difícil, um pouco mais difícil de receber um processo de qualquer alteração em função da nota fiscal eletrônica, que é uma realidade presente. 4. Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativo à venda de mercadoria ou de prestação de serviço, efetivamente realizada.
ou fornecê-la em desacordo com a legislação. E essas cinco hipóteses de conduta enquadradas, consideradas como crime contra a ordem tributária, têm a penalidade respectiva que nós deixamos de colocar aí, mas é só buscar o texto que qualquer pessoa fique sabendo, toma conhecimento. A questão da penalidade, ela pode ser extinta com base nessa lei de 95, a partir do momento que o agente promove o pagamento do tributo ou contribuição, inclusive seus acessórios, antes do recebimento de denúncia. Ou seja, a partir do momento que o fisco constata uma conduta ilícita, enquadra no chamado crime contra a ordem tributária que nós acabamos de ver as hipóteses, dá um prazo de pagamento de recurso de 30 dias. O contribuinte ele não toma nenhuma providência, então fatalmente ele vai ser denunciado pela Procuradoria da Fazenda, seja a Fazenda Municipal, Estadual ou Federal. E antes dele receber a denúncia, se ele da Procuradoria remeter essa denúncia à Justiça, neste caso, ele recolhendo o tributo, ele consegue extinguir a sua punição. Voltamos então a falar de planejamento aqui, depois dessa digressão a respeito de elisão, evasão e crime contra a ordem tributária. O que é um planejamento? Hoje, considerando o tamanho da carga tributária das empresas, planejamento é uma ferramenta indispensável para a sobrevivência da empresa. Isso não é preciso fazer nenhuma divagação a respeito disso, porque qualquer administrador sabe disso. As empresas, para que sobrevivam, elas necessitam de um perfeito planejamento. A empresa tem que ter certeza, a administração tem que ter certeza de que o tributo recolhido é o devido, nem mais, nem menos. E para que esse planejamento seja efetuado, algumas exigências prévias são necessárias. Primeiro, análise e interpretação da lei vigente, ou seja, o profissional tem que conhecer essa legislação, acompanhá-la no seu dia a dia. A empresa pode promover novas alternativas de ação do seu negócio que proporcione redução inteligente da carga tributária. É para isso que o estudioso do direito tributário, ele exerce a sua atividade. Ele tem que proporcionar uma redução inteligente da carga tributária. E eu posso realizar determinada operação que, se fosse uma outra, seria a carga tributária maior. Isso vale no ISS, no ICMS, no Imposto de Renda, no PIS e na COFINS, né? Eu tenho, no caso do crédito de PIS e COFINS, de repente a empresa não está se creditando sobre determinados insumos que, eventualmente, ela passa a ter conhecimento de que aquele crédito seria possível. Diferença básica entre elisão fiscal e evasão fiscal. Qual a diferença entre um e outro? Na elisão, como nós já vimos lá na tela anterior, é o ato lícito que a empresa vai praticar, vai analisar e considerar essa análise antes da ocorrência do fato gerador. Então, esse é um procedimento lícito. Como nós falamos há poucos momentos, a hipótese de incidência está lá no texto da lei. A partir do momento que o contribuinte der causa àquela hipótese de incidência, foi criado o fato gerador. E a partir da criação do fato gerador deu causa à sua existência, não há como mais voltar atrás. Já a evasão é quando a empresa, o contribuinte, ele se omite no recolhimento, praticando determinado ato depois do fato gerador. Aí não tem mais jeito. Aí se trata efetivamente de uma operação chamada ilícita, ou seja, sonegação pura. Ele praticou sabendo que ele iria dar causa ao fato gerador. Então ele assumiu o risco. Então está aí a diferença entre elisão e evasão. Por isso que a prática da elisão deve ser elaborada por profissionais competentes para isso. O que a doutrina explica para nós? Elisão fiscal é um conjunto de atos adotados pelo contribuinte, autorizados na lei, por exemplo, incentivos fiscais, ou não proibidos pela lei. Por exemplo, a empresa vai se estabelecer, vai
se estabelecer em outro município, onde, em função do ISS, ela obtém uma carga tributária menor. Então, isso não é um ato ilícito. Eu sei que nós sabemos que em determinados municípios, do prestador para prestação de serviço, a alíquota do ISS é menor, a empresa vai se estabelecer nesse município. A empresa, a contribuinte, vai estar visando com isso uma menor carga tributária, menor carga fiscal, mesmo que seja contrário aos interesses do fisco nesse particular. Então, no caso do contribuinte que vai adotar determinadas reduções a título de incentivo fiscal, isso está autorizado na lei, está lá, prevista. O contribuinte, ele dá causa àquele benefício se ele julgar conveniente ou não. É o caso, por exemplo, do PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador. É o caso, por exemplo, do lucro da exploração. Se a empresa sabe que se ela se instalar um empreendimento numa determinada região fiscal do país, e nessa região o governo federal incentiva, promovendo uma redução, concedendo uma redução do imposto de renda, redução total ou parcial, a empresa tem o direito de negociar com o fisco e se instalar naquele local incentivado, e ela deixa de pagar imposto. Então isso é uma elisão fiscal. Já a evasão, ela pode ser observada na falta de emissão de documento hábil para operação, nota fiscal, recibo, etc. Nota fiscal calçada. Então nós colocamos ali nota fiscal eletrônica, interrogação. Nós sabemos que a partir de agora e num determinado momento aí no futuro próximo, todas as empresas em nível de Brasil terão nota fiscal eletrônica, independentemente do seu porte ou tamanho ou regime fiscal. Isso é só uma questão de tempo. A experiência do governo, do fisco, deu certo, está dando certo, né? E nós vamos nos deparar com essa realidade. Então esse costume, digamos assim, que alguns que tinham de calçar determinadas notas fiscais, isso não vai existir mais. Lançamentos contábeis e despesas inexistentes. Da mesma forma, né? Nós vimos lá atrás que é uma previsão do chamado crime contra a ordem tributária, fazer lançamentos inexistentes, que não retratem fatos concretos. E lançamento de despesa acaba gerando então um lucro menor tributário. E a questão também na chamada evasão fiscal pode estar presente quando se pratica determinados atos com dolo. Dolo o que é? É a vontade do agente, ele assume o risco de praticar. Ele sabe que é ilegal, ele sabe que é ilícito, ele sabe que se trata de evasão e mesmo assim ele pratica. Entre aspas, ele corre o risco. Na fraude e na simulação de operações. Pois bem, para se falar de regime tributário, nós podemos considerar 3 básicos hoje que nós temos quando se fala de planejamento. O planejamento de uma empresa, dependendo do porte dela, ela pode trabalhar com a hipótese dos 3 regimes, embora a gente saiba que algumas delas não poderiam, né? Então nós temos hoje as empresas obrigadas ao lucro real, algumas empresas no patamar de receita de 48 milhões e as empresas com faturamento de 2 milhões e 400, né? Então nós já sabemos, nós já podemos situar as empresas nesses patamares. A empresa até 2 milhões e 400, nós temos que avaliar se ela pode optar pelo regime do Simples Nacional. A partir de 2 milhões e 400 até 48 milhões, nós podemos avaliar se ela pode optar pelo lucro presumido. E a partir da receita total de 48 milhões, aí não há outra alternativa. Ela é obrigada a fazer lucro real. Aí não tem como planejar mesmo, né? Mas, de qualquer forma, é bom que nós tenhamos ciência dessas 3 situações legais, tributárias, para efetivamente enquadrar a nossa empresa que nós fazemos aquela assessoria. Por exemplo, o Simples Nacional tem como base a receita de até 2 milhões e 400. No entanto, esse regime tributário ele tem algumas situações de vedações expressas. A Lei Geral da Microempresa da IPP e o Simples Nacional, essa regulamentação, essa legislação, estabelece taxativamente algumas atividades que não podem optar pelo regime favorecido. Não importa o tamanho, mesmo que esteja como receita total bruta até 2.400.
Já no lucro presumido, para a empresa que no ano anterior teve uma receita total de 48 milhões, até esse limite, é possível optar pelo lucro presumido, no ano calendário de referência. E, naturalmente, quando ela não é obrigada a lucro real. Se ela for obrigada a lucro real, aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Aí não importa se ela é micro EPP, se ela é de maior porte, considerando as hipóteses de lucro real, não tem outra alternativa. Também ainda sobra o lucro arbitrado, né? O lucro arbitrado, ele tem como pressuposto 20% a mais do percentual de lucro, considerando o lucro presumido. A micro EPP do Simples Nacional, ele é restrito até a receita de 2.400.000, esse valor está para ser alterado, prevê vedações a determinadas atividades. Ele é atrativo porque ele reduz a burocracia, ele tem um recolhimento unificado e centralizado, são várias alíquotas conforme o faturamento acumulado dos últimos 12 meses, não deduz despesa, não se admite despesas, ou seja, a tributação se dá em função da receita, não em função de lucro, não tem nenhum incentivo fiscal e ele é oneroso para prestadores de serviço, conforme anexo correspondente. Então, as empresas com pouca mão de obra não encontram favorecimento tributário no regime do Simples Nacional. Esse regime também dispensa pagamento das contribuições instituídas pela União, como SESC, SESI, SENAI, SENAC, SEBRAE e seus congêneres, e a discutível contribuição sindical patronal. Dispensa também retenções por serviços prestados e, quando ela faz alienação de seus ativos imobilizados, no caso, que ela apurar ganho de capital, ela é tributado em separado direto em 15%. Então, esse recolhimento de imposto de renda de 15%, ele é feito separadamente do regime do lucro do Simples Nacional, quando a empresa aliena seus ativos. Tem uma escrituração simplificada, empresa do Simples, bem simplificada, livro caixa, livro registro de inventário. Esses são os dois registros obrigatórios. Guarda de todos os documentos e demais papéis da escrituração desses livros. Não há dispensa de obrigações acessórias previstas nas leis trabalhistas e previdenciárias. Então, esse é o quadro previsto para as micros e EPPs do Simples Nacional. Na distribuição de lucro, é possível, existe uma previsão de distribuição de lucro isento mínimo, que é essa isenção está limitada à aplicação do percentual de lucro presumido sobre a receita diminuída da parcelinha do imposto de renda constante do Simples. Então, como todos sabem, lá no mecanismo de recolhimento do Simples, a alíquota unificada compõe o IRPJ, a contribuição, PIS, COFINS, dependendo da parcela da Previdência, o ISS ou IPI, se for o caso. E lá tem essa parcelinha do imposto de renda, lá prevista na tabela. Então, o mínimo isento do imposto de renda na distribuição de lucro, de apurar em livro caixa, é a aplicação do percentual do presumido sobre a receita diminuído daquela parcelinha do imposto de renda. Então, para uma empresa comercial, ela pegaria a receita, calcula 8%, desse 8% é a base que ela vai deduzir aquela parcelinha do IR da tabela de cálculo do Simples. Se for prestadora de serviço, pega-se a receita, calcula-se 32%, desse produto diminui aquele valor da parcelinha do percentual do imposto de renda da tabelinha do Simples. No entanto, é aberta a possibilidade dessa empresa distribuir lucro contábil. E é aí que o assessor de empresa, o planejador, o tributarista, ele deve envolver a empresa nessa discussão, o administrador nessa discussão. Às vezes, um lucro apurado via contábil, ele é maior do que esse mínimo de isenção previsto na lei. Então, dependendo da empresa lucrativa, é conveniente a contabilidade regular, onde se apura o lucro, e esse lucro pode ser distribuído aos sócios também isento do imposto de renda. E sempre considerando aquela situação da nova contabilidade. Micro e EPP do Simples Nacional que migram para o lucro real. Quando a empresa está no Simples e por planejamento ou por qualquer outro motivo ela vai migrar para o lucro real,
Então, existem determinados procedimentos previstos pelo fisco através de instrução normativa. E isso nós vamos ver mais adiante quando nós falarmos do lucro presumido. Os procedimentos são os mesmos. Pois bem, feitos esses comentários a respeito das empresas do regime do Simples, vamos falar a respeito do regime do lucro presumido. Percentuais de lucro do presumido. Revenda de combustíveis, 1,6%. Comércio, indústria, serviços hospitalares, transporte de cargas, operações com imóveis, incorporadoras, revenda de imóveis, as empreitadas, contratos de empreitadas, 8%. E demais serviços em geral, regra 32%. Cabe duas observações aqui, né? No quesito hospitalar. Atividade hospitalar, existe uma previsão legal de aplicação de 8%, mas é preciso cuidado das empresas que atuam no setor de saúde, prestação de serviços de medicina, porque o fisco, depois de algum tempo de discussão, ele aceitou, está previsto na lei hoje, que é somente aquelas empresas prestadoras de serviço no ramo de saúde que tenha estrutura hospitalar e seja autorizado utilizando-se das regras estabelecidas pela Anvisa. No que se refere a empreitadas de obras, nós temos uma novidade, que como eu falei no início, dentro da hierarquia das leis, não há uma previsão legal. É o caso da empreiteira. A empreiteira ela pode ter no seu contrato, exercer a sua atividade contratual sobre duas maneiras, fornecendo o material ou simples empreitada de 100% como mão de obra. Até determinado tempo atrás, o fisco admitia que se o contrato de empreitada previsse fornecimento de material em qualquer quantidade, a empresa poderia aplicar o percentual de 8%. De um determinado tempo para cá, o fisco tem respondido em soluções de consultas divulgadas no Diário Oficial que para aplicar o percentual de 8% no cálculo presumido ou mesmo cálculo estimativo para fim do lucro real anual, pagamento mensal, recolhimento estimado, a empreiteira precisa, para usar 8%, ela tem que fornecer todo o material da obra. Então, tem que ser uma empreitada com material fornecimento total. Isso não está previsto em lei, isso é só um entendimento do fisco a respeito da matéria. Já houve atos declaratórios de 1997 permitindo a aplicação do 8% com fornecimento de material em qualquer quantidade. Mas, de uma determinada época para cá, o fisco passou a não admitir a aplicação do 8% na atividade de empreitada quando a empresa não fornece totalidade dos materiais. Já a contribuição social sobre o lucro, ela tem uma base de 12%, naqueles casos em que se aplica 1,6% e 8% para o imposto de renda, e uma base de 32% nas empresas prestadoras de serviço em geral. Lucro presumido. O formato é o mesmo conforme está exposto na própria DIPJ quando nós preenchemos essa informação, esse aplicativo, para endereçar anualmente ao fisco. A base de cálculo é composta da receita, conforme a atividade, vezes o percentual de lucro citado na lei, conforme a tela anterior, 1,6%, revenda de combustível, 8% comércio, indústria, empreiteira de obra, com fornecimento total, hospitalar, etc., transporte de carga. Então, aplicando o percentual, nós agregamos mais as outras receitas, como por exemplo receita financeira, mais os ganhos de capital na alienação de bens, aí nós chegamos na base de cálculo, onde nós, a partir sobre a qual nós aplicamos a alíquota do imposto de renda de 15% com um adicional de 10% quando for o caso. Então esse é o mecanismo de apuração do imposto pelo regime de lucro presumido. Opção. Desse regime de presumido, é optativo a pessoa jurídica calcular esse lucro em função do regime de competência ou regime de caixa. Regime de competência, faturou, entra no cálculo como receita. Ou então regime de caixa, ou seja, regime dos recebimentos. Esse regime de caixa ele está regulado devidamente na Instrução Normativa 104 de 98. Já o PIS, PASEP e COFINS, no regime cumulativo, como regra, a alíquota é 0,65% e 3%. Isso porque, mesmo no regime lucro real, que enquadra o PIS e COFINS no regime não cumulativo automaticamente, algumas atividades e algumas receitas
elas estão previstas, mesmo para a empresa do lucro real, no recolhimento cumulativo do PIS e da COFINS. Como, por exemplo, receita de empresa de comércio de veículos usados, empresas de informática que praticam o desenvolvimento de sistema. Essas empresas, mesmo no regime de lucro real, elas, sobre essa receita, serão aplicadas as alíquotas de 0,65% e 3%. Lucro presumido. Vamos falar de conveniência ou inconveniência. No caso da conveniência, regime de caixa. É ideal para a empresa que pratica muito venda a prazo. Ela recolhe os tributos, 4 tributos, imposto de renda, contribuição, PIS e COFINS, na medida dos recebimentos. Então é uma opção interessante. Rendimento de aplicação financeira. Ela só reconhece essa receita quanto do resgate da aplicação. Lucro distribuído. Base de cálculo do lucro presumido, subtraído do IR, da contribuição, do PIS e da COFINS. Ou então, como nós já falamos lá no Simples Nacional, ou então lucro contábil. Dos dois, o maior. Então, para uma empresa comercial ou industrial, transporte de carga ou hospital, nós teríamos receita, aplica 8%, desse 8% eu vou considerar mais ganhos de capital, mais outras receitas, e aí eu tenho a base de cálculo e eu diminuo o IRPJ, a contribuição, PIS e COFINS. Esse é o líquido que nós podemos distribuir isento. Ou então, se maior, um lucro contábil efetivo. No regime lucro presumido, é possível, por planejamento, distribuição de lucro em qualquer data do exercício social. Ou seja, em qualquer data do ano calendário é possível fazer distribuição de lucro. No entanto, com fins da fiscalização previdenciária, é conveniente, é ideal, é recomendável, né, que a empresa tenha, inclusive a legislação previdenciária assim o prevê, a legislação tributária aqui no imposto de renda não cita, é necessária uma previsão no contrato social de que poderá haver distribuição de lucros intermediários e esses lucros intermediários serão levantados por intermédio de uma contabilidade regular. Então, é possível distribuição de lucros durante o ano calendário para empresas tributadas pelo lucro presumido, desde que esses lucros essa distribuição seja prevista a apuração em contrato social e esses balanços que geram esses lucros sejam transcritos no livro diário. Já a inconveniência do lucro presumido não tem nenhum incentivo fiscal, sequer. A empresa que tenha custos e despesas significativos, eles deixam esses valores, esses dados, deixam de ser considerados para fins do lucro tributário. Se o cálculo do lucro presumido ele é efetuado em função da receita, isso significa dizer que uma empresa que tenha um custo e despesa muito alto, ela não leva isso em consideração. Então, é preciso avaliar a margem de lucro que essa empresa tem. Normalmente está aí perto de uma média de 10% a 12%. Mudança de regime de caixa para competência. É possível? É possível. Não dentro do próprio ano calendário. Mas, de um exercício para o outro, é possível mudar de regime de caixa para competência ou vice-versa. O princípio uniforme do regime tem que ser adotado durante todo o ano calendário. Então, uma empresa que vem trabalhando com regime de caixa e ela vai mudar para o regime de competência por alguma conveniência de planejamento que ela tenha tido para chegar a essa conclusão, então ela deve fazer o quê? Para mudar de caixa para competência, ela deve reconhecer no mês de dezembro, quando houver a mudança para o ano seguinte, ela tem que reconhecer no mês de dezembro aquelas receitas auferidas e ainda não recebidas. Então ela reconhece tudo em dezembro. E aí mesmo quando esse procedimento é o mesmo quando ela vai migrar para o lucro real. Mesma coisa, da mesma forma. Isso vale aqui também para a questão da empresa do Simples Nacional. O procedimento é o mesmo. Então nós estamos vendo que como ela vem trabalhando com regime de caixa, ela vendeu em novembro e dezembro, vai receber somente em janeiro, fevereiro e março, se ela mudar para o regime de competência, em dezembro ela é obrigada a reconhecer toda essa receita não recebida. Nessa migração para o lucro real, ela tem que tomar algumas providências. Primeiro,
ela não tem nenhum controle contábil, nenhum controle escritural. Primeiro, ela tem que fazer um levantamento físico de todos os ativos, passivos e patrimônio líquido, ou seja, um levantamento físico geral. Mercadorias e matérias-primas, ela deve avaliar pela última aquisição, estoques pela última aquisição. Nas empresas industriais, os produtos acabados podem ser avaliados a 70% do maior preço de venda do ano anterior. Já os produtos em elaboração, 56% do maior preço de venda do produto acabado do ano anterior. Então, essa é uma previsão da lei na avaliação de estoque de empresas industriais. Também, ela deve fazer um inventário geral de todo o seu imobilizado, investimento, intangíveis, se for o caso, e outros direitos. E essa avaliação, na data do balanço, chamado balanço de abertura, se faz pelo valor de aquisição, diminuído das cotas de depreciação, amortização ou exaustão, considerados como se fossem utilizados até a data desse balanço de abertura. Então, localiza-se esse imobilizado, verifica-se a data de aquisição e considera-se a depreciação como se tivesse sido utilizado. E esses levantamentos de ativos e passivos, a contrapartida vai ser lançada na conta de lucros ou prejuízos acumulados. Contas a receber. Feito esse levantamento físico, ela se depara com contas a receber. Esses valores contabilizados no ativo, no balanço de abertura, eles futuramente, dentro do regime de lucro real, vai ser possível lançar perdas no recebimento desses créditos, que são dedutíveis no lucro real conforme normas específicas. Então nós temos hoje lá nas normas do imposto de renda, nós temos recebíveis até R$5.000 vencidos há mais de 6 meses, nós podemos lançar como perda. De 5.000 a 30.000, vencido há mais de um ano, nós temos condição de lançar como perda. E acima de 30.000, iniciados procedimentos judiciais de cobrança, também é possível lançar como perda. Então, construída essa carteira de recebíveis no balanço de abertura, nós temos condição de criar despesas dedutíveis no lucro real dali em diante. Daquela data em diante que ela abraçou o lucro real. Sexta hipótese, despesas que são pagas antecipadamente, registram-se no ativo circulante e apropriando-se essas despesas pela competência futura. Exemplo, a empresa está no lucro presumido, regime de caixa, ela fez o pagamento do adiantamento de um aluguel, que vai até dezembro do ano seguinte. Ela fez esse adiantamento, por exemplo, em setembro. Então, na data do balanço de abertura, ela vai verificar que ela ainda tem mais 12 meses de usufruto dessa locação. Então, a competência do adiantamento que ela fez relativa a dezembro, de janeiro a dezembro, ela tem direito de lançar como despesa esses valores. Ela naturalmente só não teria direito, no nosso exemplo, de setembro a dezembro, porque ela estava no regime do lucro presumido, e ali não se aproveita a despesa. Mas a competência da locação, do adiantamento, da proporcionalidade do que ela pagou em setembro do ano anterior, a proporção de 12 meses de janeiro a dezembro, ela vai poder usar como despesa no lucro real do ano que ela migrou para esse regime. 7. Benfeitorias em bens próprios ou de terceiros. Pode ser depreciado ou amortizado futuramente a partir do regime de lucro real. Isso é possível. No regime de lucro presumido, a partir do momento que a empresa, em determinada circunstância, ela pode ou deve migrar para o lucro real. Por exemplo, existe uma possibilidade lá no lucro real, que obriga o regime de lucro real, quando a empresa tenha lucros, ganhos e rendimentos de capital oriundo do exterior. Esse ato declaratório 2001, ele diz que a empresa que está no presumido e que ela passa a oferir esse tipo de lucro, ganho, rendimento de capital oriundo do exterior, como por exemplo uma aplicação financeira que ela obteve rendimento lá no exterior, ou então ela passou a investir numa empresa no exterior e passou a oferir lucro de uma determinada data, então a partir dessa determinada data ela é obrigada a migrar para o lucro real durante o ano calendário. Isso pode ser uma forma de fazer planejamento, também é possível. Já o lucro arbitrado, de ofício ou por opção da empresa contribuinte, esse lucro arbitrado, hoje previsto na lei, ele tem algumas bases que são
mais, digamos assim, gravosas em relação à carga tributária normal. Por exemplo, lá no lucro arbitrado, aplica-se uma base, entre aspas, que nós podemos chamar de estimado, que é o percentual do lucro presumido mais 20%. Ou seja, vamos dar um exemplo de uma empresa comercial ou industrial ou transportadora de carga. Se ela for optar pelo lucro arbitrado, ela vai considerar uma receita, se tiver conhecimento dessa receita, que naturalmente ela tem, e ela vai ter como base de cálculo do imposto de renda 9,6%. Se o percentual do presumido é 8%, mais 20% de arbitramento do regime arbitrado, então a base é 9,6% da receita. E aí, sobre esse valor que se aplica 15% de imposto. Já no caso da contribuição sobre o lucro, continuam os mesmos percentuais, 12% ou 32%, conforme é no lucro real. Então, o lucro arbitrado pode ser uma opção, mas ele tem essas inconveniências do gravame de mais 20% em relação ao percentual do lucro presumido. Vamos falar um pouco de lucro real. Lucro real. Hoje não é tarefa fácil das contabilidades, em função de uma série enorme de procedimentos, de tecnologias, de estrutura administrativa, contagem de estoque, controle de estoque, contabilidade digital, nova contabilidade, RTT e assim por diante. Então, ele já tem uma apuração complexiva, no primeiro momento, em função das chamadas dedutibilidades. Isso nós estudamos no trabalho de lucro real. Nós temos que o profissional, o analista, o contador, tem que conhecer qual que é o regime dessas dedutibilidades, o que é dedutível, o que não é. E esse sistema lucro real, ele requer uma contabilidade regular, como premissa. Por quê? Porque hoje o lucro real ele tem duas facetas intermediárias, considerando o lucro líquido. Então nós temos no patamar, lá em cima, o lucro contábil, apurado de acordo com as normas contábeis vigentes. Na sequência, a empresa deve fazer os ajustes, chamados ajustes do RTT, a partir do momento que ela tenha, nesse lucro contábil, algumas despesas novas e algumas receitas novas ditadas pela nova contabilidade, pelas novas normas contábeis. E aí sim, no segundo momento, ela vai fazer as adições normais e exclusões normais, para efetivamente aí, como parte final, chegar no lucro real, antes da compensação de prejuízo. Então, quando se fala de lucro real hoje nas empresas, principalmente as de médio porte para cima, tem que se levar em consideração duas facetas. Na primeira, ajuste RTT, e na segunda, aquelas que nós já estamos acostumados a fazer, que são as adições e exclusões normais. Então, nós temos ali, requer uma contabilidade regular, conforme as normas contábeis vigentes, e a previsão de ajustes nos livros auxiliares, o RTT, ELALUR e, por sua vez, o FCONT. O lucro real, regra da lei, o período de apuração ele é trimestral, como regra, porém, a lei concede a opção ao contribuinte de se fazer uma apuração anual, no entanto, a lei exige recolhimentos antecipados de estimativas mensais, através de cálculo com base na receita ou com base nos chamados balancetes de suspensão ou redução. Então fica a critério da empresa. Do ponto de vista de planejamento, isso é interessante. O trimestral, para empresas com faturamento constante, com lucro constante, ele é possível? É possível. Mas aquela empresa chamada sazonal, onde ela tem um pico de faturamento em determinados meses do ano, o trimestral não é conveniente. Isso já está mais do que solidificado pelas contabilidades. No regime de lucro real, o PIS e COFINS têm que ser recolhidos no chamado regime não cumulativo, como regra. E no regime não cumulativo, a alíquota das duas contribuições soma 9,25% no débito. Então, para que uma empresa adote o lucro real por planejamento ou por opção, é preciso uma análise perfunctória relativamente ao quantum dos créditos, ou seja, tem que se averiguar qual que é a possibilidade do tamanho do crédito, porque a alíquota de débito é 9,25%, 7,6% de COFINS e 1,65% de PIS. Agora, no regime cumulativo presumido, dá um total de 3,65%. Então a diferença é muito grande. E nessa balança,
o que vai comandar aí a análise conclusiva é exatamente o montante dos créditos possíveis. E isso está previsto na legislação do PIS e da COFINS. Então, a contabilidade ela é exigida nessa análise. Qual que é o tamanho dos nossos créditos? Se eu optar pelo lucro real, o débito do PIS e COFINS, eu posso ter uma economia do imposto de renda, mas posso ter um recolhimento muito alto de PIS e COFINS. Então, uma coisa não compensa a outra, ainda acabo tendo um aumento de carga tributária, porque o meu crédito não é suficiente para amortecer aquele débito de 9,25%. Então, essa seara de análise é muito importante. PIS e COFINS no lucro real tem um peso muito importante no que se refere à empresa que não é obrigada a lucro real. Se a empresa é obrigada a lucro real, aí não tem jeito, né? Ela vai arcar com 9,25% de débito e vai verificar qual que é o montante do seu crédito permitido de acordo com a legislação de regência desses créditos. Lucro real, vamos falar das conveniências. Trimestral. Para a pessoa jurídica que tem prejuízo fiscal em todos os trimestres, ou seja, a empresa que se encontra deficitária, o trimestral é conveniente. Ou então, ela tenha uma regularidade de lucro em relação ao faturamento trimestral. A empresa com faturamento constante, como já foi dito. Então, o regime trimestral para ela é o conveniente, né? Inconveniências do trimestral. O imposto de renda e a contribuição maior que o estimado mensal. Ela recolhe o valor apurado, de acordo, e a mudança de regime de apuração durante o ano calendário ele é vedado, né? Então, abraçou o trimestral, tem que ir até dezembro. Se abraçou o estimado mensal, vai até dezembro. Escrituração do registro de inventário, ele é obrigatório em cada trimestre. Então, a empresa, como nós já falamos, tem que ter uma estrutura suficiente de fazer levantamento e avaliação do estoque a cada 3 meses, no mínimo. Prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da contribuição social tem a limitação à trava dos 30% nos trimestres seguintes. Então, uma empresa que tenha prejuízo fiscal no primeiro trimestre e tenha lucro real a partir do segundo ou terceiro trimestre, esse lucro real do segundo e terceiro trimestre, essa empresa vai poder usar aquele prejuízo fiscal. No entanto, ela está submetida à trava de 30%. E a inconveniência do trimestral é exatamente para a chamada empresa sazonal, ou seja, empresa com pico de faturamento no período do ano e um faturamento irrisório no outro determinado período do ano. Então, para essas empresas não é conveniente, né? A experiência já mostrou isso, que não é conveniente para as empresas chamadas sazonais. O trimestral não é conveniente. Lucro real. Vamos falar de algumas hipóteses de planejamento. No lucro real, depreciação e amortização integral. Integral significa dizer, a empresa pode usar a depreciação 100% no próprio ano da aquisição, do ponto de vista fiscal. Por exemplo, bens da atividade rural. Então, um trator, por exemplo, que ele é depreciado a 20%, a empresa adquire lá por R$500 mil, ele já é utilizado essa depreciação integralmente do próprio ano da aquisição. Coisa que na contabilidade tem que ser feita em função da vida útil, essa apropriação na apuração do lucro societário. As empresas de hotelaria, essa lei de 2008 prevê a depreciação integral para bens de estabelecimentos hoteleiros. As empresas que praticam inovação tecnológica, além de outros benefícios, elas têm direito de depreciar integralmente os bens citados expressamente na legislação. Para as empresas que têm aquisição no imobilizado de locomotivas, essa lei de 2009 prevê também a depreciação integral. Esses são estímulos que a lei do imposto de renda concede às empresas, que são pontuais, não são de forma geral. O leasing financeiro, uma outra hipótese no lucro real. O leasing financeiro, na contabilidade normal, societária, o bem ele é imobilizado, contrapartida passivo, e a contabilidade somente reconhece como despesa o juro do financiamento e a depreciação do bem. Mas, do ponto de vista fiscal, o RTT garante esse favor fiscal que já existia na lei tributária, e continua existindo, de poder deduzir do lucro fiscal o valor pago efetivamente. Então, enquanto a contabilidade registra despesas e custos de depreciação e juros do financiamento, na apuração do lucro real, o valor pago é considerado despesa redutor do lucro fiscal.
Na chamada reestruturação societária, o que pode acontecer? Como nós já vimos uma decisão administrativa lá atrás, uma decisão, na reestruturação, numa incorporação de empresa, é possível, pode acontecer a geração de ágio, que a norma contábil hoje chama de goodwill. Esse ágio, por expectativa de rentabilidade futura, ele pode ser amortizado no espaço de 60 meses. Então, durante 60 meses, a empresa, na verdade, tem aí uma economia de praticamente 34%. Outro item também de planejamento no lucro real, provisionar férias e 13º e seus encargos e as perdas de estoque de editoras e livreiros pela competência mensal. Então, do ponto de vista da competência mensal, é possível esses provisionamentos, essas apropriações. E não tudo em dezembro, no caso de férias e 13º. Apropriação de encargos incorridos sobre financiamentos. Mesmo o financiamento não pago, o encargo incorrido, que é uma dívida que a empresa tem, é possível, então, deve-se fazer, o regime da competência prevê isso, deve-se apropriar esses encargos incorridos. Número 6. Bens de sócio, quando a empresa faz um contrato de locação ou comodato. É conveniente esse contrato, de preferência registrado em cartório, de maneira que os bens de sócio utilizados nas atividades da empresa, a empresa pode assumir os custos de manutenção desses bens, manutenção, custos tributários e assim por diante. É possível, desde que seja comprovadamente utilizado nas operações da empresa os bens de particulares. Número 7, hipótese 7, rateio de despesas comuns entre empresas do mesmo grupo. Conveniente também aqui nessa hipótese, contrato firmado entre as partes, documentado, tudo certinho, previsão e registrado na contabilidade de todas elas. Também é possível. Número 8. Venda de imobilizado a prazo para recebimento além do exercício do ano calendário subsequente. É possível? Se nós considerarmos uma venda, por exemplo, de imobilizado em setembro de um determinado ano, a prazo, e essa venda a prazo, a última parcela será recebida em janeiro do segundo ano subsequente. Então é possível reconhecer o lucro tributável na medida de cada recebimento. O que não pode é fazer uma venda a prazo para receber essa venda até o ano calendário subsequente. Essa venda tem que ser contratada para recebimento até uma data, um mês, além do ano calendário subsequente. Isso é planejamento. Então, mesmo estando no lucro real, mesmo tendo que fazer a baixa contábil, registrando a baixa, o ganho imediatamente na contabilidade, para fins tributários nós podemos reconhecer o lucro tributário na medida dos recebimentos. Item 9. Descontos incondicionais. Descontos comerciais e descontos financeiros. Quando praticar um, quando praticar o outro. Descontos comerciais é aquele que é o recomendável, ou seja, quando a empresa ela pratica isso a título de descontos incondicionais. Descontos financeiros é aquele que a empresa concede a um determinado cliente, comprador, numa antecipação do valor, por exemplo. Então esse é o chamado desconto financeiro, aí não é conveniente. É melhor ela praticar o desconto comercial, porque aí ela contabiliza numa rubrica de descontos incondicionais. Item 10. As chamadas doações dedutíveis. Como nós sabemos, no regime de lucro real, nem toda contribuição e doação é dedutível na base de cálculo do IR e da base de cálculo da contribuição. A lei fiscal estabelece quais são as contribuições e doações que são dedutíveis. Instituições de ensino criadas por lei, entidades filantrópicas, as associações de empregados, as contribuições para OCIPs, temos também as contribuições na lei da cultura. Então, a lei do imposto de renda prevê quais são as possibilidades de dedução de contribuições e doações ilimitada. Essas contribuições e doações também têm um certo limite. Por exemplo, para a entidade filantrópica, o limite máximo é 2% do lucro operacional. Para os OCIPs também. Então, a lei prevê quais são as contribuições e doações que são dedutíveis. Outro exemplo. Apropriação de despesa pelo regime de competência. Exemplos. A. Serviço prestado no mês e a fatura do prestador emitida no mês subsequente. Eu não vou esperar para contabilizar essa despesa ou custo somente no mês que eu recebi a fatura. Se foi prestado o serviço neste mês, eu já vou contabilizar como despesa ou custo desse mês, independentemente do documento. Basta que eu tenha o contrato de prestação de serviços. É a mesma coisa que acontece na letra B de manutenção preventiva.
A manutenção preventiva ou periódica foi praticada, executada num determinado mês, mas ainda está pendente de faturamento. Mas o contrato entre as partes é o suficiente para a contabilidade registrar pelo princípio da competência. E o fundamento pode ser citado é a resolução do Conselho 750 de 93, ou seja, o chamado princípio do confronto de receita e correspondente despesa. 12. Constituição de uma nova pessoa jurídica que reúna ativos imobilizados do grupo de empresas. Os bens são alugados para as demais pessoas jurídicas. Então é possível a empresa constituir uma outra, reunindo imobilizados de todo o grupo, e essas empresas vão pagar, todas elas vão pagar a locação para uma empresa só que já é chamada proprietária. Então as demais pessoas jurídicas trocam a despesa e custo de depreciação por despesa e custo de locação, que naturalmente é maior do ponto de vista fiscal, que normalmente são maiores. 13. Essas hipóteses que nós estamos passando são todas consideradas ideias de planejamento. Prolabore e previdência privada. Como considerar prolabore e quando considerar previdência privada, qual que é a conveniência? No plano de previdência privada, não entra na base de cálculo da previdência de 20%, com quanto benefício seja disponível para todos os empregados e dirigentes. Esse benefício não é rendimento tributário para o beneficiário e é dedutível no lucro real da empresa que concede. No entanto, limitado a 20% do total de salário pro labore nesse período. Os incentivos fiscais de dedução do IRPJ. Programa de alimentação, doações aos fundos do direito da criança e do adolescente, atividades culturais ou artísticas, audiovisual, atividades desportivas, Fundo Nacional do Idoso. Cada tipo de incentivo desse tem uma legislação de regência, de condições próprias fixadas na lei. E cada uma delas tem um tratamento de dedução do imposto. O PAT é 4%, o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente é 1%, a atividade cultural também é 4%, dedução do imposto sem adicional, todos eles, a atividade audiovisual 3%, as desportivas 1%, Fundo Nacional do Idoso também 1%, no PAT todas as despesas são lançadas como dedutíveis, no criança e adolescente despesas indedutíveis, na atividade cultural algumas despesas de determinado segmento cultural concede a dedução do lucro real, outras não. No audiovisual não há que se falar em dedução, porque são aquisições de certificados que podem ser excluídos no lucro real. A atividade esportiva, despesa não é dedutível, e o Fundo Nacional do Idoso também. Então, se nós considerarmos todos esses benefícios, essas possibilidades de planejamento, a empresa pode reduzir o imposto de renda dela sem adicional em até 11% atualmente. Então, é uma questão de avaliação da empresa. Por exemplo, o PAT ele promove uma chamada política de benefício social aos empregados. Isso é interessante para a empresa. A atividade cultural e artística, ela promove o institucional da empresa perante a sociedade, como as doações aos fundos das crianças e do adolescente, o Fundo Nacional do Idoso, a atividade esportiva. Então, deve-se levar em conta, né, o institucional da empresa, ou seja, o nome da empresa perante a sociedade. Isso não tem preço. Né? Reembolso de despesas. Na visão do fisco, isso é receita, reembolso de despesa, o que não tem previsão legal. Então, para que isso não seja enquadrado, reembolso de despesa como receita, que é o fisco tem esse entendimento, essa interpretação, o contribuinte deve tomar algumas atitudes. Por exemplo, reembolso de despesa deve estar expressamente previsto no contrato assinado entre o contribuinte e seus clientes. As despesas devem referir-se a gastos necessários, usuais e comprovados, conforme o conceito de definição de despesa dedutível no lucro real, no artigo 299 do regulamento. Também, essas despesas não devem tentar disfarçar efetivos custos na prestação de serviço do contribuinte, mas sim se limitar aos valores necessários à conclusão do objeto contratado, por ele adiantados por conta e ordem do tomador do seu serviço. Letra D. Preferência que essas despesas possam ser assumidas e pagas diretamente pelo cliente, do contribuinte ao fornecedor, por precaução. Então seria conveniente que, quando alguém contrata principalmente honorários de serviço, contrata o honorário e as despesas inerentes àquela prestação sejam pagas diretamente ao fornecedor pelo próprio contratante. Esse seria o conveniente.
Deve haver uma razoabilidade entre a proporção do valor do preço dos serviços faturado pelo contribuinte e das despesas reembolsáveis para tanto. Exemplo, a contrário senso, inadmissível que o valor dessas despesas a serem reembolsadas seja superior ao valor do próprio preço do serviço prestado. Então, se o contrato de prestação de serviço prevê lá R$1.000 e essas despesas reembolsadas R$1.800, alguma coisa aí não está correta, não está condizente, não é de boa razoabilidade essa situação. Falamos do imposto de renda, que também pode ser levado para a contribuição social. Na questão da contribuição social, tem que ser levado em consideração o seguinte aspecto. Ela é atrelada ao imposto de renda quanto aos regimes. Imposto de renda trimestral, contribuição também. Imposto de renda anual com pagamento mensal estimativa, contribuição também. Imposto de renda lucro real, a contribuição também. Imposto de renda presumido, a contribuição também. A legislação de regência, ela tem uma determinação própria, porém ela apresenta efeitos fiscais iguais ao do imposto de renda na maioria dos casos. O que nós queremos dizer? Por exemplo, quando nós falamos até agora, todas aquelas observações que fizemos, aquelas hipóteses de planejamento, serve para a contribuição social. Mas nós vamos dar, por exemplo, uma situação inversa, onde uma previsão no imposto do lucro real não está prevista na lei da contribuição. Todos sabem a questão das multas fiscais indedutíveis, tá? Ou das multas que não fiscais, que são indedutíveis de plano, multas de trânsito, multas do direito administrativo e assim por diante. No lucro real, já desde o ano de 79, do Decreto-Lei 1598, já tem uma previsão em pareceres normativos de que multa administrativa não é dedutível no lucro real. Agora, na contribuição social não tem previsão, mas o fisco, na Instrução Normativa 390, ele deixa isso de forma patente e clara no entendimento dele, sem base legal, e que esses valores também são indedutíveis na base da contribuição. Então, como nós mostramos lá no início, na hierarquia legal, uma instrução normativa não pode dispor diferentemente ou além do que dispõe a lei de regência do tributo. Aqui está uma prova disso. Esse julgado administrativo. Contribuição social, base de cálculo. A base de cálculo da contribuição social está definida no artigo 2º da Lei 7.689 de 88. É a lei base, lei orgânica da contribuição social sobre o lucro. Como resultado auferido com observância da lei comercial, independentemente da dedutibilidade ou não de determinadas despesas para a determinação do lucro real, na incidência do imposto de renda da pessoa jurídica. Então nós estamos vendo que há uma clara independência entre a apuração da contribuição e a apuração do IRPJ. É isso que está claro nesse decisório. Por quê? Porque é o caso da multa que nós exemplificamos. Se eu estou adicionando multa administrativa, multa de trânsito, por exemplo, numa empresa transportadora, que o volume é grande, se eu estou adicionando no lucro real, por determinação da legislação do lucro real, quando eu vou fazer a base de cálculo da contribuição, eu não tenho que adicionar necessariamente esse valor na base da contribuição, como ele diz aqui no decisório, por falta de previsão legal. Despesas desnecessárias. Adição à base de cálculo. Improcedência. A base de cálculo da contribuição é o resultado do período apurado na forma da lei comercial, que é o lucro contábil, ajustado na forma da lei específica, Lei 7.689 de 88. As despesas desnecessárias, elas são indedutíveis para o IRPJ, não o sendo para a contribuição por falta de expressa previsão legal, desde que sejam comprovados por documentos hábeis e idôneos, recurso de ofício não provido. Então nós estamos vendo a questão da despesa dedutível no lucro real, que lá tem que ser necessária. Quando ela é desnecessária, assim considerada, ela é indedutível no lucro real, como é o caso, de novo, exemplificando o caso da multa administrativa. Aqui é o contrário. Ele está dizendo aqui, por falta de expressa previsão legal, nem tudo que eu adiciono lá no lucro real tem que adicionar na base da contribuição. Então essa é a conclusão óbvia. Mais uma, aqui é a continuação daquele decisório. Dirigentes, remuneração, prolabore, todos os encargos pertinentes. Na remuneração de dirigente, lucro distribuído, pessoa jurídica não pode possuir débito com a fazenda. Juros sobre o capital próprio. Então nós temos esses três formatos de remuneração de sócio. Prolabore, com seus encargos, lucro distribuído, isento,
mas a empresa não pode possuir débito com a fazenda na data, e juros sobre o capital próprio, é uma possibilidade. Só que o juros sobre o capital próprio tem todo um regramento específico de cálculo. Então nós temos que considerar os regramentos específicos para cálculo do juros sobre o capital próprio, que existe uma certa limitação. Então, estudando os 3 parâmetros, a administração e a contabilidade vai verificar qual que é a melhor maneira, né? Um montante a título de prolabore, um montante a título de lucro, um montante a título de juros sobre o capital próprio. Isso é possível. E não todo o pagamento, toda a remuneração sob uma rubrica somente. Hipóteses pontuais que nós separamos aqui, que tem um tratamento tributário diferenciado, que deve ser avaliado pelo analista. A empresa que pratica comércio de veículos usados. Então nós já sabemos que esse tipo de atividade, o lucro tributado é aquele apurado pela diferença entre valor de venda e valor de aquisição. E é preciso verificar esse tipo de atividade de acordo com a lei, de acordo com a chamada consignação mercantil e assim por diante. O ganho de capital na alienação de bens do ativo a longo prazo. Nós já comentamos no que se refere a um ganho de capital na venda a prazo, cuja parcela última, pelo menos, será recebida além do ano calendário subsequente. Na atividade de incorporação e comércio de imóveis, a atualização monetária prevista no contrato de venda, ela pode ser tratada como receita bruta e não como outras receitas financeiras, como é o caso. Qual é o lado bom da coisa? O lado bom é que, considerando essa receita de atualização dos contratos como receita bruta para fins fiscais e não contábeis, a empresa vai aplicar sobre essa receita o 8% da sua atividade, no caso do lucro presumido, né, ou do lucro estimado, e não agregar o valor da base. Então, sobre a atualização monetária do contrato de venda, ela também tem direito de aplicar o percentual de lucro presumido ou lucro estimado de 8%. Atividade de informática também, ela pode estar sujeita à base de cálculo de presumido e estimado de 8% ou de 32%. Então é preciso um controle efetivo, porque essa empresa de desenvolvimento de sistema ela pode ter os 2 tipos de comércio. Comércio de software de prateleira e comércio e prática de prestação de serviço por encomenda do usuário. Na prestação de serviço a base é 32% e no comércio ela é 8% essa base. Atividade hospitalar, como nós já comentamos, também. Atividade hospitalar, a base é 8%, desde que a empresa tenha toda aquela estrutura aprovada de acordo com as normas da Anvisa. Senão, a base será 32%. Atividades gráficas também envolve uma série de controles. A empresa gráfica ela pode ter serviços por encomenda, ela pode criar formulários e colocar na prateleira para venda. Então, isso tem que ser diferenciado dos seus controles de estoque para, quando faturar, considerar uma parte de serviço e uma parte de comércio. Venda ou industrialização, que a gráfica também promove industrialização. Venda para entrega futura e faturamento antecipado. São 2 figuras jurídicas e contábeis previstas que podem ser praticadas na medida da conveniência da empresa. A venda para entrega futura é quando a empresa faz uma venda e que ela já tem esse estoque e a partir do momento da venda do faturamento ela já não é mais, ela deixa de ser a proprietária. Então, isso já vai para o livro de registro de inventário do adquirente, ela baixa do seu estoque, mas ela vai entregar no futuro por uma conveniência do negócio. Já o faturamento antecipado é diferente. O faturamento antecipado é aquele onde a empresa faz uma venda, mas ela ainda não tem o bem produzido ou o estoque para entregar por ocasião desse faturamento. As empreitadas de obra nós já comentamos o posicionamento do fisco atualmente. Empreitada de obras para aplicar 8% e não 32% na base do presumido e do estimado, para aplicar 8% ela tem que ter fornecimento de total dos materiais da obra. Então são casos pontuais que nós fazemos referência para alertar o analista. Na industrialização por encomenda, pode ser feito um acordo com o cliente para faturar a industrialização por encomenda ao invés de fabricar produto para venda direta. No IPI há uma redução indireta também do IRPJ, da contribuição, do PIS e da COFINS, por um preço menor que o praticado. A sociedade de participação também é uma figura interessante. A pessoa jurídica, por exemplo, que ela é tributada pelo lucro real, quando ela vai contratar um empreendimento que vai gerar um lucro muito alto,
ela pode constituir uma sociedade em conta de participação e tributar a receita desse empreendimento no regime de lucro presumido. Isso é possível. Então, a sociedade em conta de participação, ela não é tributada pelo lucro real, obrigatoriamente. O juros sobre o capital próprio, como nós falamos, numa das formas de remuneração do sócio, ele tem uma limitação. Essa limitação é 50% do saldo de lucros acumulados ou do exercício dos dois o maior. E esse lucro contábil ajustado pelas normas contábeis no que se refere ao RTT. E é dedutível no lucro real até a variação da TJLP no período aplicada sobre as contas do patrimônio líquido. Nesse patrimônio líquido não pode considerar a reserva de reavaliação, se ainda constante, e aquela conta de ajuste de avaliação patrimonial. Por exemplo, no juros sobre capital próprio, exemplo de planejamento. Pessoa jurídica lucrativa remunera a pessoa jurídica não lucrativa no lucro real. A investida deduz a despesa financeira e a investidora diminui o prejuízo fiscal arcando com PIS e COFINS, no entanto, a 9,25%. Já a pessoa jurídica lucrativa remunera a pessoa física. Aproveita como despesa financeira e a pessoa física inclui entre os rendimentos tributáveis exclusivos na fonte. Então é preciso verificar quem é o destinatário desse juro. Inconveniência de juros sobre o capital próprio. A pessoa jurídica lucrativa, ela remunera a pessoa jurídica lucrativa lucro real. Apropria como despesa financeira, porém a investidora tributa o IRPJ, a contribuição, PIS e COFINS. Outra hipótese, letra B. Pessoa jurídica lucrativa remunera a pessoa jurídica lucro presumido ou arbitrado. Deduz com despesa financeira, porém a investidora tributa IRPJ, contribuição, PIS e COFINS. A questão do PIS e COFINS foi colocado um asterisco para alertar e que há quem entenda que, como ele é tributado expressamente na legislação do não cumulativo, e aqui nós estamos falando de empresas de lucro presumido, a receita pode ser entendido que juros sobre capital próprio, ele pode ser entendido como despesa financeira, como receita financeira, desculpa. E aí, receita financeira não integra a base de cálculo do PIS/COFINS no regime presumido. Pessoa jurídica deficitária remunera a pessoa jurídica lucrativa lucro real, aumenta o prejuízo fiscal submetido a trava de 30% no futuro e a investidora tributa direto em 43,25%. A pessoa jurídica deficitária remunera a pessoa jurídica deficitária lucro real. A investida aumenta seu prejuízo fiscal pela despesa financeira e a investidora diminui seu prejuízo fiscal pela receita financeira. A investidora arca, então, com PIS e COFINS. Já a questão de variações cambiais ativas e passivas. A regra, pela legislação hoje, na contabilidade, é pelo regime de competência. No entanto, para fins fiscais, essa instrução normativa 1079 cita que a regra é regime de liquidação das operações, regime de caixa. E a opção que pode ser pelo regime de competência. Nós podemos ver isso nas exclusões e adições na apuração do lucro real ao DIPJ. E essa instrução normativa é que regulamenta a matéria, ou seja, variações cambiais ativas e passivas, regra hoje é regime de caixa, liquidação das operações. Se eu optar pela competência, tem que prestar essa informação na DCTF de janeiro. Obrigado e até uma outra oportunidade.